Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 31 de janeiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Dom Bosco. História de Dom Bosco. Dom Bosco, também chamado de São João Bosco, foi aclamado pelo Papa João Paulo II como o pai e mestre da juventude. Nasceu em 16 de agosto de 1815 em uma comuna italiana chamada Colle dos Besci, na região de Piemonte, Itália, perto da cidade de Castelnuovo de Asti. Hoje a cidade se chama Castelnuovo Dom Bosco em homenagem a ele e contam com apenas 3.036 habitantes. Dom Bosco foi padre, educador e criador do sistema preventivo em educação. Dedicou toda a sua vida à educação e à religião, além de se empenhar no desenvolvimento da imprensa católica. Morreu no ano de 1888, na cidade de Turim, Itália, com 72 anos. A beatificação de João Bosco aconteceu em 1929, pelo então Papa Pio XI. A infância difícil de Dom Bosco. Filho de camponeses pobres e analfabetos, o pequeno João Bosco ficou órfão de pai aos 2 anos de idade. Por isso, sua infância e juventude transcorreram em meio a grandes dificuldades, tanto financeiras quanto familiares. Uma grande marca de sua personalidade era a persistência na busca dos objetivos. Quando menino, era muito determinado nos estudos, mas sem ter meios para tanto, chegou a mendigar para continuar estudando. João Bosco trabalhou como sapateiro, ferreiro, carpinteiro, alfaiate. Quando conseguia um tempo livre, estudava música, uma de suas grandes aptidões. A influência da mãe. Sua mãe era analfabeta, mas cheia de fé e sabedoria. Era ela a principal fonte de incentivo de Dom Bosco. Ela o ajudou a crescer no amor de Deus e na ética cristã. Isto o auxiliou em todos os momentos e fez com que não desistisse, mesmo diante de tantas dificuldades. Dom Bosco, apóstolo desde pequeno. Desde menino, João Bosco se sentia chamado a falar de Deus a seus amigos, pois ele enxergava a realidade à sua volta e muitas crianças vindas do campo, na maioria órfãs como ele, em busca de emprego, mas que acabavam na rua passando fome, convivendo com o crime ou explorados por aqueles que buscavam mão de obra barata. Quando podia,
João Bosco atraía um grupo de meninos e apresentando-lhes uma performance de teatro, de mágica ou de música e, logo depois, dava uma mensagem de fé, de amor, de catequese. Entende-se que tal vocação tenha surgido de um sonho, onde Dom Bosco estava brigando com outros meninos e um homem, alguns acreditam ser Jesus Cristo, se aproximou e disse para educar, não com pancadas, mas com carinho. Com sua missão em mente o menino manifestou sua vocação sacerdotal. João Bosco dizia, quando crescer quero ser padre para cuidar dos meninos. Todo menino é bom, se há meninos maus é porque não há quem cuide deles. Padre Dom Bosco a serviço dos meninos de rua. Em 1835, com 20 anos, entrou para o seminário. Tornou-se padre 6 anos depois, em 5 de junho de 1841, quando passou a ser chamado de Dom Bosco. Logo começou seu trabalho com meninos de rua, evangelizando-os e ensinando a eles uma profissão. O trabalho frutificou e em 1846, Dom Bosco pensava em organizar uma associação religiosa, contudo, a disputa pela separação entre Estado e Igreja na Itália não permitia uma ordem em moldes religiosos. A solução veio com a ideia de se criar uma organização de cidadãos que se dedicavam às atividades educativas, tudo em moldes civis que serviriam como uma associação de cidadãos aos olhos do Estado e como uma associação de religiosos perante a Igreja. Dom Bosco então conseguiu um terreno no bairro de Valdoco, em Turim. Mudou-se para lá e fundou a obra que mudaria a vida de muitos meninos, oferecendo a eles moradia, segurança, diversão, catequese e profissionalização. Chamou este local de Oratório São Francisco de Sales. Assim começou a maravilhosa obra dos oratórios festivos de Dom Bosco. A grande obra dos salesianos. Vendo os frutos desse trabalho, muitos colaboradores se juntaram a ele para trabalhar na missão de evangelizar e dar um futuro a adolescentes e jovens desamparados. Em 1855 Dom Bosco deu o nome de salesianos a seus colaboradores. Os primeiros salesianos fizeram os votos religiosos de castidade, pobreza e obediência. Em 1859 fundou a Congregação Salesiana, com a missão de cuidar dos meninos. O nome salesiano foi uma homenagem a São Francisco de Sales, o santo da delicadeza no trato com as pessoas. Salesianas para cuidar das meninas. Maria Mazzarello, juntamente com sua amiga Petronila, fundou uma oficina de costura para meninas. O projeto deu certo e logo em 1863 a organização passou a acolher meninas órfãs. Vendo o trabalho de Maria, Dom Bosco fundou em 1972 o Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora, que teriam a missão de cuidar das meninas. Maria Domingas Mazzarello, mais tarde, foi canonizada e passou a ser chamada de Santa Maria Domingas Mazzarello. Sua obra, em conjunto com o Oratório São Francisco de Sales, socorreu milhares de crianças meninas carentes e proporcionaram formas de educação e aprendizado profissional. A obra de Dom Bosco se espalha pelo mundo. A obra de Dom Bosco não se conteve apenas na Itália. Em 1875 foram enviados os primeiros missionários salesianos para a América do Sul. Em seguida, enviou salesianos ao Brasil para fundar o Colégio Santa Rosa em Niterói, Rio de Janeiro, e o Liceu Coração de Jesus em São Paulo. Ambos com a mesma missão de resgatar e formar adolescentes, nos moldes do Oratório São Francisco de Sales. A congregação se espalhou pelo mundo e se tornou uma das maiores da Igreja Católica. Dom Bosco vai para o céu. Dom Bosco faleceu aos 72 anos, em 31 de janeiro de 1888. Deixou a congregação salesiana espalhada por vários países. Logo sua fama de taumaturgo, intercessor de milagres, de educador da juventude, de defensor da Igreja Católica e de apóstolo da Virgem Auxiliadora se espalhou pelo mundo. Com tantos atributos o Papa Pio XI, que era amigo de Dom Bosco, canonizou-o na Páscoa de 1934 e consagrou sua celebração anual no dia 31 de janeiro. Legado para a humanidade. Hoje, no século XXI, a herança de Dom Bosco continua atual. Seu amor pelos jovens e sua sabedoria pedagógica ainda não foram superados. Dom Bosco é o grande santo mestre e pai da juventude. Sua obra salvou milhares de jovens e seu pedido de que os jovens sejam amados, mas que eles próprios saibam que são amados, ainda é levado por todo o mundo. A medalha de Dom Bosco. Por tudo isso,
Usar uma medalha de Dom Bosco significa mostrar um grande ideal, o do amor à juventude, e de esperança por mundo melhor. Veja como o pensamento dele ainda condiz com a realidade do mundo atual. Basta que sejam jovens para que eu os ame. Prometi a Deus que até meu último suspiro seria para os jovens. O que somos é presente de Deus, no que nos transformamos é o nosso presente a Ele. Ganhem o coração dos jovens por meio do amor. A música dos jovens se escuta com o coração, não com os ouvidos. Oração a São João Bosco. Ó Pai e Mestre da Juventude, São João Bosco, que tanto trabalhastes pela salvação das almas, sede nossa guia em buscar o bem da nossa e a salvação do próximo, ajudai-nos a vencer as paixões e o respeito humano, ensinai-nos a amar a Jesus sacramentado, a Maria Santíssima Auxiliadora e ao Papa, e obtende-nos de Deus uma santa morte, para que possamos um dia achar-nos juntos no céu. Assim seja. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Corinto, na Acaia, na atual Grécia, os santos mártires Vitorino, Vítor, Nicéforo, Cláudio, Diodoro, Serapião e Papias, que, no tempo do imperador Décio, como consta, com vários suplícios consumaram o seu martírio. Morte no ano 250. Comemoração de São Metrano, mártir de Alexandria, no Egito, que, no tempo do imperador Décio, por se recusar a proferir palavras ímpias, como lhe mandavam os pagãos, foi ferozmente espancado e levado para fora da cidade, onde morreu apedrejado. Morte no ano 249. Também em Alexandria, os santos mártires Ciro e João, que, pela fé em Cristo, depois de muitos tormentos, foram decapitados. Morte no século IV. Em Módena, na Emília, atualmente Emília-Romanha, região da Itália, São Geminiano, bispo, que conduziu a sua igreja do arianismo à fé ortodoxa. Morte no século IV. Na Pérsia, em território do atual Iraque, a paixão de Santo Abraão, bispo de Arbela, que, no tempo de Sapor, rei dos persas, foi degolado porque se recusou a adorar o sol. Morte no ano 345. Em Novara, na Ligúria, hoje no Piemonte, região da Itália, São Júlio, presbítero. Morte no século IV. Em Roma, a comemoração de Santa Marcela, viúva, que, como escreve São Jerônimo, desprezando a fortuna e a nobreza, se tornou mais nobre pela pobreza e humildade. Morte no ano 410. Em Ferns, na Irlanda, São Maidoco o Aidano, bispo, que neste lugar fundou um cenóbio e resplandeceu pela sua grande austeridade. Morte no ano 626. No território de Coutances, na Neustria, atualmente na França, São Valdo, bispo de Évreus. Morte no século VII. Em Victorsberg, perto de Ranqueio, na Baviera Meridional, hoje na Áustria, Santo Eusébio, que, natural da Irlanda, se fez peregrino por Cristo, depois foi monge no mosteiro de São Galo e por fim abraçou a vida eremítica. Morte no ano 884. Em Roma, a beata Luísa Albertoni, que, tendo educado os filhos na vida cristã, depois da morte do esposo entrou na Ordem Terceira de São Francisco e, no serviço de auxílio aos pobres, passou da riqueza à extrema pobreza. Morte no ano 1533. Em Nápoles, na Campânia, região da Itália, São Francisco Xavier Maria Bianchi, presbítero da Ordem dos Clérigos Regrantes de São Paulo, que foi dotado de dons místicos e conduziu muitos à vida da graça segundo o Evangelho. Morte no ano 1815. Na Coreia, os santos mártires Agostinho Pak Chong-won, catequista, e 5 companheiros, que, suportando muitos suplícios, com impassível fortaleza professaram a sua fé cristã e glorificaram a Deus morrendo decapitados. São estes os seus nomes: Pedro Hong Pionjo, catequista, Maria Yin-dog, virgem, Madalena San-Soubai, Águeda Yi-kyong-i, Águeda Von Chin-i, morte no ano 1840. Em Cumaná, na Venezuela, a beata Candelária de São José, Susana Paz Castilho Ramírez, virgem, que, em tempo de turbulência política, econômica e social, fundou a Congregação das Religiosas Carmelitas da Terceira Ordem Regular, hoje Religiosas Carmelitas da Madre Candelária, especialmente destinada ao cuidados das crianças e dos indigentes. Morte no ano 1940.